A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. E vamos repercutir agora a primeira multa pelo descumprimento de determinações da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aplicada no Brasil. Eu converso então sobre isso com a advogada especialista em Direito Digital, a doutora Cristina Sleiman. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Doutora Cristina, primeira multa aplicada sobre a violação de dados. O que a senhora pode contextualizar o nosso ouvinte para que ele entenda esta multa? Pois é, né, Sérgio? Tão esperado. A gente escutou muitas pessoas, né, algumas pessoas falarem, será que a lei pega ou não pega? O que para nós advogados dói, porque lei é lei. Não existe o pega ou não pega, a lei tem que ser cumprida. Mas ainda existia muitas pessoas que duvidavam que de fato viesse a acarretar multa, que as sanções fossem aplicadas, né? A lei ela foi sancionada em 2018, entrou em vigor lá em 2020, então a gente já tem 3 anos aí de vigência de lei, onde mais recentemente a NPD se estruturou efetivamente, ela ainda está se estruturando mais, mas já temos uma robustez com capacidade de então, apurar os fatos, apurar os incidentes, apurar as infrações, porque são coisas distintas, incidente e infração, para chegar ao resultado de aplicar uma das sanções previstas lá no artigo 52. Então, esse foi o primeiro caso, uma empresa de telecomunicação, que o que aconteceu, né? Segundo é relatado pela própria NPD ali, a total transparência está lá no site dele, das informações. Então, que houve, primeiramente houve uma denúncia de que a empresa estaria fornecendo, comercializando dados de WhatsApp, né? Eles estariam vendendo dados de WhatsApp na época da eleição lá de 2020. Então, isso gerou ali uma fiscalização. E segundo, então, as informações da NPD, houve uma infração ali aos artigos 7º e artigo 41 da lei, da LGPD em si, 13.709, e ao artigo 5º da resolução número 1 da NPD, que é mesmo ali da questão fiscalizatória, do poder dela ali de atuação e como isso acontece. O artigo 7º, ele fala sobre as hipóteses legais de tratamento. Então, o que tem a ver isso? Por que aplicado ali uma sanção por infração ao artigo 7º? Porque para comercialização de dados, na verdade, qualquer tratamento eu preciso que ele seja encaixado em uma das hipóteses legais, que é o consentimento, obrigação legal, execução de contrato, entre outras. No caso de venda, você não tem uma obrigação legal, não tem uma execução de contrato, não tem políticas públicas. A única hipótese que possibilitaria a venda desses dados é se o titular autorizar. Então, houve aqui uma infração. Eles estavam, supostamente, né, porque eu não estou lá nos autos, mas se houve multa é porque foi apurado, mas estariam supostamente comercializando esses dados sem autorização, então, falta de base de aplicação ali de uma das bases legais. E o artigo 41, ele traz a exigência de que a empresa tenha um encarregado, que é o famoso DPO, né? Nós importamos essa sigla, DPO. E o que acontece? Nesse caso específico, a gente tem que lembrar que existe a resolução número 2, se não me engano, a número 2 da NPD, que regulamenta as pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte. Esse caso específico, essa empresa se enquadra como de pequeno porte. No entanto, a lei traz algumas exceções para essa flexibilização. E uma delas é justamente tratamento de risco. Então, toda vez que o tratamento representar o risco para o titular, ele não se enquadra nessas flexibilizações. Então, embora a resolução número 2 permita que empresas de pequeno porte ela flexibiliza na contratação do DPO, no caso deles não se aplica porque entendeu-se pelo tratamento de alto risco. E nós temos lá
também a própria NPD, nessa mesma resolução, ela explica o que é tratamento de alto risco, né? Ela dá algumas hipóteses. Então, quando a empresa ela tem que entrar em 2 critérios aqui. Se ela tem tratamento de dados pessoais em larga escala ou tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente os interesses, né, os direitos fundamentais do titular, uma dessas 2 hipóteses concomitante com alguns critérios específicos, que seria o quê? O uso de tecnologias emergentes e inovadoras, ou vigilância, controle de zonas acessíveis ao público, decisão automatizada. Então, ela traz ali algumas hipóteses. Então, o quadro geral aqui seria esse. E aí, Sérgio, aproveitando, isso nos mostra a aplicação que foi aplicada para eles de sanção, são 2 multas no valor de R$ 7.200, mais advertência. Então, isso mostra que eu venho falando já há muito tempo que as empresas têm que ter atenção, que a aplicação da multa é por infração e não por incidente. Então, aqui foi constatado 3 infrações. Uma, não atendimento das bases legais, então comercializou sem autorização. 2, não contratou o DPO, então nós já temos aqui 2 multas. Que, na dosimetria, nos cálculos feitos por eles e até pelo porte da empresa, resultou ali em 2 multas de R$ 7.200. E a terceira infração, que foi do não atendimento, né, o que diz ali a resolução número 1, a infração do artigo 5º, é de não submeter a auditoria, não entregar, não fornecer os documentos necessários, quer dizer, não colaboraram com a própria investigação, a análise da NPD. Então, aqui eles receberam uma advertência. Então, o quadro geral aqui foi esse. O que nós vemos aqui é que esse valor, quando comparado, fala, poxa, é um valor até pequeno, mas estamos falando até de uma empresa pequena, uma microempresa, mas que tem que ter esses cuidados, independente do porte dessa empresa, principalmente nessa questão que envolve a proteção de dados. Exatamente, né? A lei se aplica a todos, por isso, justamente quando a gente fala de microempresa, tal, a lei ela traz ali sim certas flexibilizações, porém se essa microempresa ela faz um tratamento de larga escala, ou se ela se enquadra numa daquelas hipóteses que eu falei, acaba sendo uma exceção, a flexibilização não se aplica. Porém, todas as empresas precisam sim estar alertas e atentas, né, ao regulamento em si, aos requisitos da própria LGPD. Em relação ao valor, isso vai depender muito do porte da empresa, né? A dosimetria em si é algo que a gente ficaria aqui o dia inteiro, é complicado de explicar, cálculo que vem ali mesmo de fato no documento que foi divulgado pela NPD, mas o que eu acho que cabe a gente comentar aqui é que dependendo realmente do porte da empresa, R$14 mil pode ser muito, dependendo do porte, R$14 mil pode ser pouco. Mas não é porque foi 14 mil para esta empresa que a outra vai receber a mesma sanção. Então, cada caso é um caso, cada caso vai ser apreciado conforme, né, os fatores ali que envolvem a infração. Doutora Cristina, a notícia aqui fala que supostamente essa empresa é acusada de comercializar dados pessoais ao oferecer uma lista de contatos de WhatsApp de eleitores com o objetivo de que os contatos fossem usados para disseminar material de campanha eleitoral, isso lá em 2020, né? Exato. Então, quer dizer, já vem uma investigação, né? Aí, o que acontece é que a denúncia pode ter sido de 2020, mas normalmente a prática continua, né? A ocorrência foi lá, não sei quando foi a denúncia, na verdade. A ocorrência foi em 2020, a lei em si ela já existia, já tinha sido sancionada e já estava em vigor. Então, quer dizer, houve uma infração, houve uma investigação, eles ainda têm agora o direito de recorrer dessa decisão, mas eu acho que a tendência, até pelo que foi informado ali, a não ser que eles forneçam outros documentos, porque pelo que eu entendi eles não foram muito
não contribuíram muito, sabe? O que foi colocado ali pela própria ANPD, não houve entrega de documentos necessários, respostas a questionamentos, o que dificultou demais aí amenizar a situação para eles. Vemos aqui que a ANPD ela questiona, né, sobre condutas irregulares como não envio do relatório de impacto de proteção de dados. O que é esse relatório? O relatório que nós chamamos de RIPD ou DPIA, ele é o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. A lei exige que se faça esse relatório toda vez que a empresa usa a base legal, toda vez que um tratamento ele tem por identificação a sua base, o legítimo interesse, e toda vez que o tratamento representar alto risco para o titular. Então, uma vez que se entendeu aqui que algum dos tratamentos que eles fazem lá é entendido como de alto risco para o titular, então eles teriam obrigação de fazer esse relatório, preencher um formulário. Esse formulário é uma gestão de risco, análise de risco. Então ele vai descrever qual é o tratamento, o que ele legitimou, por que ele foi, por que eu preciso desse tratamento, por que ele é feito, qual a base legal que legitima esse tratamento, quais os controles técnicos e administrativos aptos a proteger os dados pessoais envolvidos nesse tratamento. E a gente consta também, a gente coloca ali me fugiu o nome agora, que é uma tabelinha que a gente faz ali uma identificação do risco, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Então, conforme o risco, qual o impacto desse risco para os titulares de dados pessoais, entendeu? Qual a probabilidade desse risco se materializar e, se ele se materializar, qual o impacto dele em relação aos titulares. Isso nos dá a possibilidade de dizer qual é o nível do risco, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Então já existe uma tabelinha que a gente usa ali para nos ajudar com essa identificação. E aí a gente faz no final, por isso que é importante o papel do encarregado, que é o DPO, que ele vai fazer essa análise do risco, emitindo ali um parecer e indicando as sugestões, o que ele entende que deve ser feito para proteger esses dados. Então, é um relatório obrigatório, dependendo do nível ali de criticidade do tratamento dos dados. Doutora Cristina, como a senhora citou aqui, não havia nessa empresa um profissional encarregado pelo tratamento de dados pessoais pela empresa. Qual é o perfil desse profissional? Ele tem que ter alguma formação específica ou a empresa pode indicar qualquer pessoa? Então, na verdade, não há uma exigência específica, né? A lei não exige. Mas não adianta você indicar uma pessoa que não entende nada, que ela não tem conhecimento nenhum. Então hoje, diferente do passado, de quando a lei foi sancionada, que não tinha cursos nenhum, eram pouquíssimos cursos, hoje a gente já tem curso de pós-graduação. O que existe desde o início é o curso de certificação, que ajuda muito, né? Então existem certificações internacionais, inclusive, que dão respaldo, não só por ter a certificação, eu falo isso com propriedade, porque eu sou certificada também, atuo como DPO, e isso ajuda muito a entender e a saber como o DPO deve agir, qual é a sua função, por onde começar, porque é tanta coisa, Sérgio, dentro de uma empresa em relação a dados pessoais, que se você não tiver um direcionador, você fica perdido. Então, embora a lei não exija, não adianta colocar uma pessoa que não entenda, ela não vai saber fazer análise de risco, ela não vai saber preencher um relatório de impacto, ela não vai saber orientar as áreas em relação ao que deve ser feito ali para proteger aquele tratamento, aqueles dados, na verdade, não vai saber seguir um caminho ali seguro, né? A pessoa, na verdade, fica perdida. Então, não é só nomear um DPO. Tem empresas que acham que a lei exige um DPO, vamos nomear. Pronto, peguei alguém aqui internamente e ele é DPO. Isso não resolve. Você está em conformidade com o artigo 41, que exige que tenha um DPO. Mas o resto da lei não, porque esse DPO não vai saber orientar a empresa e a empresa acaba ficando descoberta nos requisitos necessários para a conformidade da lei.
Entendeu? Não sei se eu consegui fechar aqui o raciocínio. Não é só ter a pessoa, essa pessoa tem que saber fazer. E uma outra questão que vem, doutora Cristina, como a agência nacional, ela pode ficar sabendo que existe uma empresa que trabalha com esses dados, né? Porque a gente sabe da clandestinidade, mas temos essa empresa, por exemplo, como ela deve ter sido encontrada, essa atividade dela, essa empresa tem que ser registrada como uma empresa que envolve dados? Existe uma classificação? Não existe uma classificação, não existe um registro na NPD, nada disso. A empresa atua normalmente, essa é uma empresa de telecomunicações, assim como tem empresas da área da saúde, pode ser um consultório, uma clínica, um hospital, pode ser uma escola, uma universidade, não importa, uma indústria, é a sua área de atuação em si, o que ela tem que atender é a LGPD e regulamentos específicos. Então, por exemplo, instituições financeiras, elas têm que atender a LGPD em harmonização com a regulamentação do Bacen. Então, elas estão em harmonia, a regulamentação, até porque a instituição financeira já existe uma grande cobrança em relação, em relação à proteção e segurança dos dados, né? Mas a questão de atender a legislação em si, independente da área, ela tem que atender, sim, a LGPD e não esquecer das regulamentações específicas. Mas volta para a minha pergunta, Sérgio. Eu estava perguntando sobre a classificação, né? Essa empresa, ela não precisa ter uma classificação que trabalha com dados, comunicação. Como que a própria agência pode chegar a esta empresa fazer essa fiscalização? Denúncias? Exato. Exatamente. Aí é que está. Embora não exista essa classificação e todas as empresas precisam atender à lei, normalmente o que acontece é denúncia. Então, é igual, não sei se você se recorda, quando teve o boom de software pirata nas empresas, né? Hoje isso já mudou, a maioria das empresas estão licenciadas, pelo menos a gente fala aí de grandes empresas, mas normalmente acontecia por denúncia de ex-funcionário, a maioria das vezes, né? Aqui, não sei quem denunciou, né? Mas também foi por denúncia, tá? Lá foi identificado, está informado pela própria NPD que o processo iniciou-se através de uma denúncia. A minha visão é que com a LGPD o caminho vai ser o mesmo, sabe? Vai ser sempre ali. A NPD nem tem um braço hoje para ser proativa. Então ela tem um canal específico no próprio site dela, que é o canal de denúncia. Tem a comunicação do titular, que é a situação de que se ele identificou alguma infração, ele tentou resolver com a empresa e com o controlador ali, não deu certo, aí ele vai peticionar na NPD, e tem o canal de denúncia, que aconteceu um incidente, eu quero denunciar alguma irregularidade, aí você tem ali também o canal de denúncia. Para concluirmos, tivemos então a primeira multa, e essa multa é emblemática até para o futuro das penalidades para combater as violações de dados. Isso, é uma multa emblemática. Eu acho que o valor da multa mostra que a NPD está sendo bem menos agressiva do que a autoridade da União Europeia, porque lá as multas já iniciaram com milhões, né? Eu acho que a visão, o posicionamento da NPD aqui está sendo muito mais corretivo, orientativo, uma multa às vezes até simbólica, dependendo do porte da empresa, mas que o intuito dela neste momento é mostrar a lei precisa ser cumprida. O que não quer dizer que a gente não possa ter aí no futuro penas, né, as sanções, a aplicação de um resultado mais robusto aí no valor de uma multa. Repercutimos na Rádio Justiça a primeira multa pelo descumprimento de determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aplicada finalmente aqui no Brasil e nós conversamos com a advogada especialista em Direito Digital, doutora Cristina Sleiman. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Obrigada. Até mais.